Bom dia, chamo-me Ana Martins da Silva, sou neurologista no Centro Hospitalar Universitário do Porto e venho hoje falar-vos sobre ensaios clínicos. O ensaio clínico é um projeto de investigação com pessoas que participam de uma forma ativa e voluntária no estudo. O ensaio clínico tem como principal objetivo avaliar o efeito de uma intervenção terapêutica, por exemplo, de um medicamento, na saúde dos participantes do ensaio. O desenvolvimento clínico de um novo medicamento é feito em 4 fases, nas quais se fazem ensaios clínicos. São assim os chamados ensaios de fase 1, 2, 3 e 4. Os ensaios de fase 1 são ensaios em que os participantes são habitualmente pessoas saudáveis e em que se vai avaliar as características do medicamento no organismo humano. Nos ensaios de fase 2 e 3 são ensaios em que os participantes são pessoas já com a doença e que o principal objetivo é avaliar a eficácia e a segurança do medicamento. No final dos ensaios de fase 3, se os resultados forem positivos, os medicamentos podem ser apresentados às entidades que regulam a entrada de medicamentos no mercado, portanto a sua aprovação, são o caso da FDA e o caso da Entidade Europeia do Medicamento, e só depois destas entidades aprovarem o medicamento, ele é possível ser comercializado e, portanto, chegar a um maior número de doentes. E é nessa fase, já após a comercialização, que se fazem os ensaios de fase 4, que são ensaios em que se vai avaliar a eficácia e a segurança do medicamento em pessoas com características diferentes habitualmente daquelas que foram os participantes dos ensaios de fase 2 e 3, por exemplo, em doentes com doença mais avançada ou em doentes com idades mais avançadas, e também se vai avaliar o efeito do medicamento em aspectos como seja, por exemplo, a qualidade de vida dos doentes. Os ensaios clínicos realizados no âmbito do desenvolvimento de um novo fármaco devem responder a 3 perguntas científicas fundamentais. A primeira é qual é a dose da medicação experimental que pode levar a uma alteração da doença. A segunda questão é qual é o efeito do medicamento experimental na situação clínica dos doentes, isto é, se permite uma melhoria, uma estabilização ou, pelo contrário, se tem um efeito negativo. A terceira questão, não menos importante, é quais são os efeitos laterais ou secundários da medicação experimental nos doentes. Para responder a estas 3 questões, são necessários fazer ensaios clínicos com características diferentes. Para responder à primeira questão sobre qual é a dose da medicação experimental que pode levar à alteração à doença, temos os ensaios de fase 1 e de fase 2. Nos ensaios de fase 1, habitualmente são testadas diferentes doses da medicação experimental em indivíduos saudáveis e vai-se definir quais são as doses que vão levar a uma alteração no organismo humano que está relacionada com a doença e também quais são as doses que são seguras. Só após estes ensaios de fase 1 serem terminados é que se passa aos ensaios de fase 2, que são ensaios em que os participantes já são doentes, habitualmente na ordem das dezenas a centenas, e em que são testados mais do que uma dose da medicação experimental e é definida qual é a dose que irá permitir uma alteração da situação clínica dos doentes no sentido positivo. Para responder às questões sobre o efeito da medicação experimental na situação clínica do doente, portanto, o efeito que se espera ser benéfico e quais os efeitos secundários mais frequentes, são realizados os ensaios de fase 3, que são ensaios que habitualmente participam milhares de doentes, no caso das doenças não raras, e que vão permitir, de facto, perceber quais são os efeitos benéficos potenciais do medicamento que se está a estudar e quais são os potenciais efeitos secundários. Qual é a importância dos ensaios clínicos? Os ensaios clínicos são os fundamentais para o aparecimento de novos medicamentos que cubram necessidades dos doentes, ajudam na investigação clínica, portanto, na melhor compreensão das doenças e dos medicamentos que são utilizados para tratar os doentes com essas doenças e também têm um importante papel na recolha de informação que vai ser utilizada na prática clínica se os medicamentos que estão a ser testados forem aprovados. Um medicamento que é testado em ensaios clínicos e é aprovado
pelas entidades que regulam a entrada de novos medicamentos no mercado, asseguram que o perfil de segurança e eficácia deste medicamento é em benefício da eficácia do medicamento, ou seja, as entidades só aprovam medicamentos que têm mais benefícios do que riscos laterais previstos. Esta informação é muito importante para os médicos que prescrevem os medicamentos e os doentes que vão tomar os medicamentos. As equipas de investigação que colaboram em ensaios clínicos contribuem assim para o avanço da investigação clínica, mas também recebem informação precoce de quais os protocolos que devem ser utilizados para assegurar que os novos medicamentos sejam utilizados de uma forma mais correta, ou seja, que permitam que sejam utilizados nos doentes que vão ter um maior benefício e um menor risco com os novos medicamentos. Por último, e não menos importante, os centros que colaboram em ensaios podem dar oportunidade a doentes sempre que desejem, ou seja, de uma forma voluntária, possam participar nos ensaios clínicos. Esta participação nos ensaios clínicos pode permitir que, no caso dos medicamentos que venham a ter resultados positivos nos ensaios e depois possam ser aprovados, que cheguem mais cedo aos doentes que participaram nos ensaios clínicos, comparativamente a doentes que vão aguardar pela comercialização desse medicamento. Claro que a participação em ensaios clínicos também tem riscos, porque há muitos medicamentos que não têm resultados positivos, alguns deles também têm efeitos secundários. No entanto, hoje a chamada medicina baseada na evidência é a medicina baseada também em ensaios clínicos que ajudam a que de uma forma mais segura sejam aprovados medicamentos cujo perfil benefício-risco seja sempre a favor do benefício dos doentes e diminuir o risco desses medicamentos. Obrigada pela vossa atenção. Habitualmente, os promotores dos ensaios disponibilizam informação para profissionais de saúde e para o público em geral. Também podemos encontrar informação na Rede Nacional de Estudos Clínicos, no site www.reneg.pt. Este site disponibiliza informação sobre todos os ensaios a ser realizados em Portugal, tal como disponibiliza toda a legislação que encontramos no nosso país sobre investigação do ser humano. A título internacional, podemos também aceder a alguma informação, ou à informação até podemos considerar mais importante, no site clinicaltrials.gov. Este site americano disponibiliza todos os ensaios clínicos a ser realizados internacionalmente, tanto aqueles que têm apoio público, tal como os que têm apoio privado, podendo assim ter acesso a uma ampla rede de ensaios clínicos e ampla informação sobre todos os estudos clínicos a serem realizados. Quando o doente é proposto pelo seu médico assistente para a participação num ensaio clínico, deve perceber que, ao ser proposto, o seu médico acha e considera-o apto para a introdução nesse ensaio e considera que poderá ter um real benefício na sua participação. No entanto, o doente deve sempre interrogar-se e deve sempre averiguar qual é o desenho do estudo, qual o fármaco que está a ser testado e quais são as condições que se apresentam para a realização desse ensaio clínico. Desenho do estudo porque é importante que o doente perceba o número de visitas que vai realizar, as condições práticas em que as vai realizar, se necessita de acompanhante, se não necessita, o número, a assiduidade com que tem que estar presente no hospital, o número de horas ou o número de testes que vai realizar em cada dia da sua presença no hospital. Do mesmo modo, é importante que também entenda a duração toda do ensaio, se é 1 ano, se são 2 anos. De outra forma, e que sendo o mais importante, é importante a informação sobre o fármaco que vai ser testado. O fármaco esse que deve ser, o doente deve perguntar ao seu médico assistente se o fármaco é novo, se está a ser utilizado um fármaco já conhecido, mas sob uma nova forma de tratamento, e que, sendo o fármaco novo, em que fase do estudo é que nos encontramos? Numa fase ainda inicial, então, a ser testados os seus riscos, ou uma fase já adiantada, onde somente está a ser testado o seu real efeito terapêutico
quando comparado com um grupo de controle, como numa linha anterior já falámos. Portanto, nesse sentido, o doente deve indagar sobre essas situações. Deve também tentar perceber quais são os principais fatores de inclusão ou de exclusão, de forma a ajudar, aí já nesse caso, o investigador principal, a perceber se de facto ele é apto ou não para a introdução no ensaio clínico. Do mesmo modo, é importante a questão do consentimento informado. Todos os doentes só entram num ensaio clínico mediante o seu consentimento informado. O consentimento informado nada mais é do que dar ao doente acesso a toda esta informação de uma forma bastante detalhada e, após a sua leitura e integração, o doente deve assinar o consentimento por forma a garantir que está informado e que, sim senhor, aceita participar no ensaio, conhecendo a partir os riscos, o desenho e todas as vicissitudes do ensaio. Só a partir do momento em que o consentimento informado está assinado é que se inicia a introdução do paciente no ensaio e a visita de início. Controle. A investigação clínica e nos ensaios clínicos, normalmente vamos testar uma nova terapêutica experimental, um novo fármaco, um novo tipo de tratamento. E para que possamos perceber quais são os seus reais benefícios e qual é o risco da sua utilização, é necessário compará-lo com algo. E essa comparação, habitualmente, e deve ser sempre feita com um grupo de controle. No grupo de controle, o que se faz, basicamente, é utilizar um tratamento standard no grupo, tratamento que habitualmente é utilizado já atualmente na prática corrente, na nossa prática corrente, sendo considerado um tratamento de eleição para determinada patologia. No grupo de controle também podemos usar um placebo. Placebo não é mais do que a simulação da utilização de uma determinada droga para produzir um efeito psicológico no doente, fazendo o doente perceber que está a ser alvo de um determinado tratamento, ou então não utilizamos nenhum tratamento nesse grupo de controle. Basicamente, o grupo de controle serve para comparar uma evolução normal da patologia ou com o melhor tratamento disponível ou com nenhum tratamento, e vamos compará-lo com o tratamento desta nova droga experimental. Estamos a tentar perceber quais são, de facto, os reais benefícios que a nova droga experimental traz face a outro grupo que normalmente já nós conhecíamos previamente e que é bastante standardizado e que tem uma evolução já conhecida da patologia. E assim conseguimos perceber se o novo fármaco introduzido produz algum benefício real ou pelo menos é não inferior àqueles tratamentos ou às situações que já nós conhecemos previamente. No ensaio clínico, são definidos quais os fatores que permitem que a pessoa possa participar, que são chamados de critérios de inclusão, e os fatores que não permitem que a pessoa participe, que são chamados de critérios de exclusão. Estes critérios são baseados em fatores como a idade, o sexo, o tipo e o estadio da doença, os fármacos anteriores, outras doenças que possa ter e os valores das análises laboratoriais. Em conjunto, os critérios de inclusão e de exclusão definem a população do ensaio e são um princípio importante da investigação clínica que ajuda a proteger a segurança dos participantes e obter resultados mais fiáveis. Por isso, antes da participação no ensaio clínico, os critérios devem ser cuidadosamente verificados pelo médico responsável. É importante notar que os critérios de inclusão e exclusão não são usados para discriminar os participantes, mas, pelo contrário, são usados para identificar as pessoas mais adequadas para o ensaio e proteger a sua saúde, de forma a minimizar os possíveis riscos do medicamento experimental. A sua equipa médica irá analisar consigo estes critérios para determinar se pode ser incluído no ensaio. A admissão no ensaio clínico é condicionada a um dado período de tempo, chamado período de recrutamento. O período de recrutamento pode depender do tamanho da amostra, das características da população em estudo e da fase de desenvolvimento. O período de recrutamento de um estudo com pessoas que sofrem de uma doença comum pode ser menor que o período de recrutamento do ensaio com doentes afetados por uma doença rara.
Depois de passar este período, já não é possível entrar no ensaio clínico. Os benefícios e riscos de participar no ensaio clínico são específicos de cada ensaio, dependendo do desenho do estudo, do fármaco em estudo, da população do ensaio e do tipo de avaliações do ensaio. Os benefícios de um tratamento experimental podem não ter sido demonstrados e pode deste modo não retirar qualquer benefício da sua participação no ensaio. Por outro lado, pode haver riscos ou efeitos adversos ainda não completamente conhecidos e isso afetar a saúde do participante. No entanto, espera-se que o tratamento experimental possa melhorar alguns aspectos da sua doença com base nos estudos pré-clínicos ou clínicos anteriores. Como participante, deve considerar não só os benefícios, mas também os riscos do tratamento experimental. Será disponibilizada informação, no devido tempo, relativa a qualquer alteração dos benefícios e nos riscos que possa influenciar a sua decisão de continuar a participar no ensaio. É muito importante informar a equipa do ensaio de qualquer alteração no seu quadro clínico e da presença de novos sinais ou sintomas. A equipa do ensaio tomará medidas para si e para todos os participantes se necessário.